Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Minha convidada de hoje, ela une uma experiência rara, o olhar de quem esteve mais de 8 anos dentro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal e hoje ela atua na advocacia especializada para profissionais de saúde, especialmente os médicos. Ela é advogada com atuação voltada para assessoria preventiva de médicos e os demais profissionais da saúde. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Viva Voz Podcast doutora Luísa Mafra, seja bem-vinda, Muito querida! obrigada, Marina. Uma honra te ter aqui. Obrigada por compartilhar conhecimento com a gente, por se dispor aqui de trazer o seu conhecimento e compartilhar com essa galera que está nos assistindo, viu? Eu que agradeço, Marina. É um prazer estar aqui conversando com vocês e mostrando um pouquinho mais Do seu do meu trabalho. trabalho. Maravilha! Para a gente começar, eu quero fazer a seguinte pergunta. Você costuma muito dizer que prevenir é melhor que remediar. Como é que funciona isso na prática médica, para os médicos que estão nos assistindo? A nossa audiência ela é muito da saúde, então a gente tem muitos profissionais da saúde, médicos, né? Um podcast voltado para a área da saúde. Então, por que prevenir é melhor do que remediar? Eu costumo dizer que quem paga mal paga duas vezes, né? Infelizmente, hoje, como nós temos aí uma grande acessibilidade voltada aí na internet para adquirir documentos médicos, principalmente de forma muito genérica e a preço muito acessível, geralmente os médicos acabam adquirindo esses produtos de forma muito fácil, contudo de forma genérica, achando que eles estão de fato ali seguros prestando aquele serviço para o paciente. Contrapartida, quando nós vamos ver na prática, eles acabam sendo muito prejudicados porque não consultaram, não foram atrás de um serviço especializado voltado no direito médico e da saúde, ou acabam buscando profissionais, advogados que são generalistas e que acabam prestando serviços genéricos. Então, ao invés dele estar ali economizando, vamos dizer assim, em termos práticos, economizando mensalmente com advogados que são especialistas na área, que têm ali um olhar específico para o que ele necessita, ele acaba investindo muito barato em documentos genéricos e, posteriormente, isso no bolso do médico acaba sendo, assim, um prejuízo muito maior, né? Porque hoje nós temos aí essa grande discrepância. Hoje, na verdade, hoje não, acho que sempre, né? O prontuário é um dos documentos mais importantes, né? Assim, dentro do relatório médico, enfim. O prontuário, ele pode salvar um profissional de um processo? Com certeza. E muitas vezes eles negligenciam, né, Lu? Eu vejo assim, porque eu sou farmacêutica de formação e trabalhei muitos anos em hospitais e tal, e eu vejo que muitas vezes o prontuário do enfermeiro ainda é mais Mais completo do que completo. o prontuário do médico. Sim. Isso com certeza é um dos índices maiores que nós temos de processos contra os profissionais médicos, é a falta de critério e cuidado no preenchimento do prontuário do paciente. Seja ali na troca de plantão, que eles estão com pressa, esquecem de anotar, ou então eles estão com uma demanda muito alta de pacientes e não coloca ali, né, as anotações necessárias no prontuário. Isso faz total diferença. E sim, com certeza, um prontuário completo, um prontuário detalhista, pontual de todos os serviços que foram prestados ali pelo profissional, isso salva sim o médico, mas infelizmente é um dos casos que a gente mais tem aí processos que acusam o médico de fato, né, que acabam condenando o médico, é a falta de preenchimento do prontuário. Porque o prontuário ele É a história toda do a paciente. história toda, né, e Se você teve consegue complicação, se não total. teve, se ele prestou todos os serviços necessários, técnicos que eram exigidos ali para o momento, e isso tanto nas questões, do médico que atende em clínicas e hospitais, quanto no prontuário de clínicas particulares, De de consultório. consultórios. Então, assim, o prontuário do paciente, ele
tem que estar muito Completo. preenchido e completo, com detalhes, riqueza de detalhes. Cara, isso é tão, assim, precioso se você é médico e está nos assistindo, porque o que eu ia dizer era assim, o prontuário, ele é a defesa do médico num processo, né, então ele é um documento comprobatório de que o médico fez aquele procedimento, de que o médico, né, então tudo que ele relata ali, ele está alegando e aquilo vai ser o documento em caso de um processo judicial. E se não tiver, o cara Com pode até ter feito, Sim, mas se não tiver, como é que prova, exatamente. né? Tem que estar tudo escrito. E assim, riqueza de detalhes, sempre, porque infelizmente lidar com o ser humano já não é fácil, né, Marina? Já é uma situação assim É que um já é um desafio desafio lidar com o ser humano. total. Então, assim, você nunca sabe as complicações ou o que passa na cabecinha daquele paciente. Então, o médico, ele tem realmente, assim, que a gente diz perder um tempo, mas ganhar no futuro, É porque ele tem que se investir um tempo. preservar, né? E se preservando, preenchendo o prontuário médico, com certeza ele tem muito a ganhar. Existe alguns documentos que todo profissional de saúde, assim, deve ter organizado? Fala-se muito de termo de consentimento, né. O que seria Sim. o termo de consentimento, por O exemplo? termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE, ele é um documento, sabe quando tu vais numa clínica fazer um procedimento estético que eles falam assim: "Ai, você tem que assinar esse termo Sim, aqui". sim. Ali naquele termo, isso depende muito, tá, Marina, porque depende da área de atuação do profissional Tá médico. bom. Então, dependendo da área de atuação, nós vamos colocar cláusulas específicas dentro desse termo de consentimento, onde o paciente já diz: "Eu estou consentindo que o médico faça esse tipo de procedimento". Só que dentro desse termo de consentimento, nós colocamos todos os viés necessários. Quais são as consequências, quais podem ser os desdobramentos daquele procedimento que o médico está realizando no paciente, Perfeito. Intercorrências. intercorrências, coloca também a responsabilidade do paciente, porque muitas vezes você precisa fazer um procedimento que depende também da parte do paciente. O cuidado, né, Você as diz assim, partes o o resultado também resultado. depende do paciente, E né? e é impressionante. Essa parte foi o que a gente começou conversando. Hoje em dia você vê, se você acessar, facilmente você encontra kits de termo de consentimento, e os Para médicos vender? adquirem. Isso muitas vezes também é vendido por outros advogados, só que eles são genéricos. Então, assim, os profissionais adquirem, os médicos compram esses termos e Gente. utilizam nas clínicas. É mais barato, é mais acessível, é mais rápido. E aí o paciente vai, faz todos os procedimentos na clínica, é atendido. Quando vai embora, se depara com: "Ah, não gostei disso. Ah, mas Não ficou não do não jeito que eu ficou quero. do jeito que eu quero ou que você tinha me falado", fala para o médico. E quando esse paciente ele entra na justiça, você vai pegar o termo de consentimento livre e esclarecido, que deveria estar esclarecido, mas não está, tem várias falhas que o profissional médico não tinha ali no documento. Porque comprou um genérico. E isso é causa de condenação. E muitas vezes de danos morais. Não necessariamente comprovação de um erro técnico, um erro médico, como costumam falar, né, abertamente, não. Mas é muito voltado para danos morais. E a origem dessas ações é o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, a importância do médico ter um advogado especialista na área, que tenha esse olhar crítico e fale: "Não, se você faz um procedimento estético", agora a gente tem aí muitos profissionais odontólogos Tá também muito, né. com Na verdade, autorização. acho que tem muitos profissionais da área de saúde que já estão Muitos. com autorização para poder realizar procedimento estético, Sim, né. infelizmente, né, porque assim, nós temos a lei do ato médico, né, que é muito antiga, mas que, eh, procedimentos invasivos tem que ser do médico. Foi ele que estudou tantos anos, ele quem sabe de fato, né, lidar com o paciente. Mas infelizmente, como nós temos aí, ou felizmente, não sei dizer ainda, né, mas como nós temos essa abertura aí de profissionais fazendo esses procedimentos estéticos, né, de várias formas,
infelizmente, o termo de consentimento, ele é um dos principais documentos, né, que vai gerir, assim, todo o processo de garantia para o médico do procedimento que está sendo realizado. Fantástico. E muitas vezes negligenciado, né, porque Muito. é igual o prontuário, às ve a vida do médico, às vezes, ele é tão corrida que ele esquece, e quando vem um primeiro processo ou quando vem, né, uma chateação, porque querendo ou não é É, é uma uma chateação. chateação, é um momento que ele vai ter que investir agora Tempo, tempo, dinheiro, dinheiro, né. muitas vezes a reputação, né, anotações na vida profissional dele junto ao conselho. Então, realmente, assim, os profissionais médicos que eles conversam: "Luísa", quando me procuram: "Luísa, qual é o teu diferencial?", né, nós damos todo o suporte para o médico, desde do treinamento das secretárias nos seus consultórios e clínicas, até a parte de análise de estrutura de risco. O que é que você pode melhorar no seu consultório, de documento, de fiscalização, que a gente pode estar dentro das normas necessárias para a atuação do médico de forma tranquila, para ele somente se preocupar com a atuação dele, né, não se preocupar com as exigências e normas legais. Cara, a Luísa, ela tem anos de experiência dentro É, do conselho de medicina, então, assim, você ter um profissional é aquilo que a gente fala, né: "Cara, faz o que você sabe fazer", que é a parte exatamente. técnica, e delegue a parte jurídica, né, porque muitas vezes é aquilo que a gente começou falando no podcast: barato sai caro. Sai. Então você acaba comprando, documentos enfim, coisas genéricas hoje com a internet que está, né, com ampla e acesso a essas coisas, mas que no futuro você acaba sendo muito e muito prejudicado, até porque Bastante. é a saúde de um ser humano também, né, a gente está falando de procedimentos estéticos aqui, mas não são só os procedimentos estéticos que às vezes, não ficou do jeito que eu queria e tal, mas que, muitas vezes procedimentos mais, né, cirúrgicos, outros tipos de procedimentos hospitalares, Sim, que o médico precisa estar amparado por uma assessoria jurídica, com né, é muito certeza. importante isso. Vamos falar de Instagram, rede social? Vamos lá. Eh, Hoje a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, eh, quais são os maiores riscos jurídicos hoje para um médico fazer publicidade no Instagram? Eu acredito que hoje o maior risco que o médico tenha é com a liberação, né, da resolução que deu a possibilidade do médico divulgar o antes e o depois das imagens. Eu acredito que o risco maior que o médico enfrenta é a obrigação implícita que ele gera no paciente de resultado. Então, ao ponto que você está ali divulgando no seu Instagram o antes e depois, que é fantástico para divulgação do trabalho Total. médico, né, seja para qual área que ele atua, seja, a parte Sei lá, uma da bariátrica, não, seja o qualquer estético, uma. né, seja o Seja procedimentos, de estética ou os necessários, né, que tem sim. independente. Para o médico, essa publicidade foi muito importante, foi um ganho muito grande para os Uhum. profissionais médicos. Contrapartida, eu que sou paciente, você, Marina, que é paciente, se você olha o Instagram desse médico e começa a ver antes e depois resultados fantásticos, você pensa: "Eu quero também. Se Sim. eu fizer, eu vou ter meu resultado". Então você gera no paciente, uma 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 expectativa. expectativa de resultado. Então, esse risco é muito grande, né, ao ponto que os médicos ganharam aí a possibilidade de divulgação que antes nós tínhamos no conselho de medicina, assim, a rodo, né, denúncias, inclusive de outros médicos que não faziam as publicidades de antes e depois, denunciavam os colegas, nós tínhamos muitas sindicâncias abertas em relação a isso, a ponto que os médicos ganharam essa prerrogativa de fazer essa divulgação amplamente de antes e depois, e infelizmente é um risco muito grande, porque você gera de fato essa expectativa de resultado no paciente. Então isso é tudo muito
muito ligado, sabe, Marina? Se você gera no paciente essa expectativa, você tem que pensar imediatamente que você tem que se resguardar documentalmente. E aí entra o termo de Aí entra o termo consentimento. de consentimento nas minúcias. Então são nos detalhes que o médico ele pode sim se destacar muito nas redes sociais e estar também muito bem amparado na parte documental. E aí entra a questão da assessoria preventiva, né, do advogado. O advogado que trabalha na parte preventiva na área do direito médico, ele vai mostrar para o médico, ele vai falar: "Olha, doutor, Isso aqui você não isso aqui pode. você não pode fazer, mas se você fizer isso, a gente tem que colocar isso no documento, né? Vamos colocar mais um termo aditivo nesse termo de consentimento". Então, essa parte ela é muito importante, para que evite aí uma denúncia no conselho, vire uma sindicância, e aí, quem sabe os desdobramentos, né, um processo ético profissional, anotação na carteira. O médico, não sei se você vai saber, mas o médico ele pode impulsionar um conteúdo hoje nas redes sociais, tipo, patrocinar um post dele no Instagram, assim, botar dinheiro para o Instagram. Eles fazem muito isso, Pode, né, né? mas eu vou te dizer que eu nessa nova resolução não sei, Marina. Não, eu não Médicos tecnicamente, fodas também podem ser processados? com certeza. A diferença desses médicos fodásticos que nós temos aí, que são referências, é que eles são bem assessorados. Então, a demanda voltada para eles é muito menor, Uhum, né, porque eles entendem que eu vou fazer o que me compete, que é o que eu estudei para perfeito, fazer. A parte jurídica, a parte de publicidade eu delego, né, então perfeito. mas com certeza, todos os médicos esses dias eu estava vendo uma entrevista do presidente da Anadem, falando que existem 2 classes de médicos: os médicos que ainda não foram processados e os médicos que já foram processados. Então, realmente a gente vive com essa realidade hoje. Além de todos esses erros que a gente erros, vamos colocar assim, né, entre aspas, você que trabalhou muito dentro do conselho, quais são os erros mais comuns, assim, que os médicos cometem, tanto para o conselho porque quando o médico é processado, ele é processado pelo paciente, mas ele é fiscalizado pelo conselho, ou ele pode ser processado também pelo conselho? O conselho, ele pode processar o médico desde que haja alguma denúncia, né. Tá, E nas fiscalizações voltados para os estabelecimentos, onde dentro do conselho de medicina nós temos um departamento que é voltado somente para as fiscalizações, né, para saber se está ali dentro dos padrões da vigilância sanitária, perfeito. medicamentos e tudo mais. Via de regra, os médicos eles são abre-se uma denúncia, né, Uhum, através dos pacientes, né. Chega muito para o conselho essa parte de denúncia, e é sim. quando começa a fiscalizar. E o conselho de medicina, ele é muito atuante, muito, muito atuante. É um Qualquer dos pessoa pode denunciar? Qualquer pessoa pode denunciar. A denúncia ela pode ser feita pessoalmente nos conselhos, ou ela pode ser feita nos sites, dentro das páginas dos conselhos, desde que não seja anônimo. É exigido que seja ali com assinatura e com a Perfeito. identificação. Nós temos, assim, muitos viés das denúncias, né, Tá. e nem sempre a gente pode falar, assim, dos erros médicos, né, porque o que acontece? Quando chega uma denúncia no conselho, ela vira uma sindicância. E essa sindicância é um procedimento administrativo e primário. É o Uhum. primeiro momento que o médico tem para se manifestar e apresentar uma defesa e encerrar ali mesmo. Não Uhum. precisar virar um processo. Perfeito. Infelizmente, os médicos não levam muito a sério. Ah, é só uma sindicância. E acaba deixando de responder, de se manifestar, ou eles mesmos apresentam uma defesa do jeito que eles acham que está certo, e isso acaba virando um processo ético, né. Então, assim, a importância do médico também se manifestar no tempo certo e no primeiro momento, isso livra ele de dores de cabeça e tempo que ele vai ter, chateações e audiências, muito melhor do que se ele deixar correr solto e não se importar. E realmente isso é uma das coisas que muito acontece no conselho.
né? Os médicos ignoram a sindicância e aí Evolui para um. evolui para um processo ético, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Então, essa é a diferença entre um processo judicial e um processo ético? Ou não tem a ver? Não tem a ver e não tem, vamos lá. Nós temos a diferença, nós temos os processos administrativos. Os Tá, processos administrativos, eles correm dentro do conselho de classe. Então, dentro do Conselho Regional de Medicina, que é onde o médico tem a sua inscrição para a sua atividade, perfeito. ele pode ser, processado. Qual é o passo a passo? Abre-se uma sindicância, respondeu, viu que tem realmente, subsídios para a gente continuar com esse processo, abre-se um processo. A gente tem toda a parte de instrução dentro do processo no Conselho Regional de Medicina, tem o julgamento, tem ainda a possibilidade de recursos e andamento no CFM, que é o órgão superior, Que é o que federal. é o federal. Então, nós temos essas três partes aqui dentro do processo administrativo. Quando a gente fala de processo judicial, a gente vai para a justiça comum. Uhum, Então, nós vamos ali discutir danos morais, nós vamos discutir de fato o perfeito, erro médico, nós vamos entendi. precisar de uma perícia, nós vamos ver o que é que faltou naquele documento, o que é que faltou no atendimento do profissional. Então, nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho do processo administrativo, que é dentro dos conselhos regionais, Entendi, e a judicialização, que é dentro da justiça comum, de fato, que são processos cíveis, processos criminais que podem envolver os médicos. entendi. E assim, hoje a gente pode falar que um processo desse pode comprometer uma carreira de um médico, né, assim. Você tem algum caso que possa contar, assim, pra gente? Algum caso aí sigiloso? É, sem ditar nomes, assim, infelizmente, o que é que eu vejo muito, assim, sabe, Marina? Isso tem até notas de repúdio do CFM, da quantidade de formação de médicos que nós temos hoje no Brasil, que Muito? muitas formações, né? Assim, hoje, antes nós tínhamos 2 faculdades para formação de médicos, né? Hoje nós temos aí Centenas. centenas. E aí o que acontece? Esse profissional, ele se forma, vamos colocar aí, de qualquer jeito, né? Ele vai para uma residência médica sem nenhuma especialidade e já vai para o atendimento do paciente, não faz especialização. E infelizmente a gente teve um médico, eu lembro na época que eu trabalhava ainda no conselho, muito famoso, que fazia procedimentos estéticos assim, sabe, em pessoas muito famosas e reconhecidas, só que começaram a ter muitos desdobramentos esses procedimentos estéticos, porque as pessoas estavam ficando com a pele necrosada, tinham, reações adversas do que era esperado do paciente, inflamações, intercorrências no meio, inclusive, dos procedimentos estéticos, mas não tinha ali uma estrutura para assegurar a segurança daquele paciente na hora do procedimento Sim. estético. E, infelizmente, ele ficou muito conhecido e o processo dele era gigante. E, infelizmente, ele foi condenado e ele foi. A carteira dele foi Caçar. cassada. Né, então assim, existe sim profissionais que infelizmente perdem a carreira totalmente, né, imagina você passa anos estudando, se dedicando Putz. ali a afinco, né, e quando você vai atuar, você não tem esses cuidados, porque às vezes você não foi tão preparado quanto deveria, porque você foi formado aí nessas centenas, né, de faculdades que tem. Outras vezes realmente por falta de cuidado, de perícia, né, e aí realmente acaba com a carreira. E a gente está falando aqui de procedimentos estéticos, porque é uma tendência, É uma né? É tendência. uma tendência, virou moda, né? Tá Todo todo mundo. mundo fazendo procedimento estético, não só as mulheres, agora também os Os homens homens. entrando nessa, nessa modinha, né? E a gente acha que é simples, que não vai acontecer nada, né? Então, assim, é para você que é paciente que está nos assistindo, procurar também profissionais íntegros, né, Lu, e capacitados, assim, porque e que te orientem, te mostrem o termo de consentimento e que te esclareçam o que Sim, pode ou não acontecer ali. Porque muitas vezes a gente acha: "Ah, não, vou só botar um botox, ou então vou só fazer um preenchimentozinho aqui", só que na verdade
pode existir muitos casos de intercorrência, né, muitas coisas que, claro, a gente não tem tanta divulgação assim, mas que podem sim acontecer. E que se a gente também não procura profissional, a gente acaba sendo nós como pacientes também podemos prevenir, Com né, a certeza. parte não só o médico como de se resguardar ali com toda a documentação, mas também o paciente nessa forma de escolher um profissional correto. Com certeza. Essa parte de, você procurar de fato um profissional que seja ali, que tenha o seu RQE certinho, que tenha a sua inscrição ativa de fato no conselho, né, que tenha ali todas as autorizações para o funcionamento do estabelecimento, é muito importante, né, ao ponto que você tenha ali uma possibilidade de se precaver. Poxa, se você Sim, já vai investir num procedimento que não é barato, sim. né, então, assim, vamos investir realmente naquele profissional que é sério, um profissional reconhecido. Os pacientes, inclusive, eles podem pesquisar na página do conselho se a inscrição do médico está ativa ou não. As Olha aí, gente, que anotações não tem interessante. como, né, porque realmente são ali confidenciais, mas você consegue ver se está ativo ou não, porque você pode também se deparar com aqueles profissionais que não são médicos, né. Então, se você vai buscar, são procedimentos invasivos? Procure um médico, né, é o correto, claro que eu não estou aqui, desprezando outros profissionais da saúde que têm também a formação e têm a qualificação para a Uhum. realização desses procedimentos, mas, de fato, ali o médico que faz esse procedimento invasivo, ele tem um preparo maior. Sim, com certeza. Você já teve algum caso que você viu que profissional que foi para a justiça, mas que poderia ter sido evitado? Algo bobo? Ah, temos. Isso aí é o que mais tem, tá, É, né. Marina? É o que mais tem. Tanto é que esses médicos acabam se tornando amigos e acabam se tornando clientes, porque falam assim: "Poxa, se eu tivesse feito isso aqui, E, estava cara, e o resolvido". arrependimento, né, a pessoa Sim, fala: "Meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo", porque às vezes sim. é uma besteirinha, né, que faz ir Não, para um e processo. engraçado que às vezes os médicos eles precisam passar por isso para reconhecer que precisa de um especialista na área, né, para cuidar da parte jurídica e na parte de prevenção de riscos, na vida profissional dele, né. Então geralmente é isso que acontece, geralmente os profissionais eles primeiro ou respondem um processo no conselho que Sim, assusta um pouco, fala: "Opa, nunca respondi um processo e agora?", sim. né, ou então ele já está ali desesperado, achou que podia dar tudo bem, tudo certo ali na parte do conselho, foi deixando, quando se surpreende já está na justiça e falou: "Opa, eu preciso de um advogado, e agora?", né, então isso acontece demais, é o que mais acontece na verdade. Cara, e é engraçado que outro dia eu ouvi o pessoal da área médica falando sobre o STI, que é o Supremo Tribunal da Internet, né, que, cara, hoje em dia as pessoas, querendo ou não, elas ficam insatisfeitas, elas colocam nas redes sociais, né, Lu. Então, assim, tem que Sim, tomar muito cuidado mesmo, com toda a parte de publicação, né, com toda a parte que, né, porque é o que você falou, cara, se você colocou ali, você, querendo ou não, tá prometendo, você tá dizendo que você consegue chegar naquele sim, resultado. E se entregar o você não resultado. chega, cara, vem a internet, vem o paciente, ele coloca e isso, querendo ou não, dissemina muito fácil. Hoje a Sim, informação, ela dissemina muito fácil, né, então, assim, por vezes você demora anos para construir, às vezes, uma reputação e, às vezes, por uma falha básica, às vezes, por uma besteirinha ali que você não esclareceu para o paciente, você mancha. em minutos você acaba, né, porque é o que eu falo, né, a galera para falar bem o povo Não, não, não fala, mas agora para não destruir elogia, é rapidinho, é o muito povo rápido. é muito rápido. Então, assim, você que é médico, você que é profissional da saúde, cara, procure, né, uma assessoria jurídica, né, é Sim. muito importante. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né, eu acho que a tendência é as pessoas acharem isso, né: "Não, eu confio no meu trabalho", a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas Se prevenir é o caminho, é Marina. Hoje a isso. gente teve os dados do CNJ esse ano ainda não foram divulgados, mas ano passado nós tivemos mais de
1000 judicializações contra médicos. Chocada. Então, assim, mais que triplicou. Antes, o que era uma demanda jurídica para nós, advogados, muito substancial, hoje em dia a gente encontra aí diversas, sabe, não te digo dificuldades, mas assim, Situações. situações que nós, advogados, precisamos estar muito mais preparados para atender os profissionais médicos, e os médicos eles estão sendo muito mais processados, né. Então assim, hoje de fato, é necessário, eu vou começar a atender um paciente, seja na clínica particular, principalmente quando tem clínica particular, tem os seus Sim. consultórios, que já se prepare para fazer um investimento jurídico e evite, assessorias jurídicas genéricas, né, que um advogado que seja, da parte que seja generalista mesmo, Sim, não né, seja um invista específico de específico, que é ali da tua área, que tem entendimento, que está ali lidando com esses casos dia a dia, porque realmente hoje não é só questão da imagem, sim, não é questão só do bolso, né, você sim. tem ali, imagina você ser condenado por uma prática que você estava fazendo tudo certinho e por um erro tão bobo você foi condenado, né. Então assim, evita muita dor de cabeça também, você poder atuar de forma tranquila sabendo que você está assegurado, então é muito importante. Qual conselho você daria para um médico que está saindo da faculdade, recém-formado? Se especialize. Boa, Se boa. especialize e faça o seu RQE, que é o registro, né, de Explica pra galera especialidade. o que que é o RQE. O RQE é o registro de especialidade médica, né, ele vai atuar ali, eu sou um ortopedista. O ortopedista ele atende toda a parte óssea, mas aí você tem a parte do pé e tornozelo, você tem a parte de cabeça e pescoço, você tem parte da mão da mão Do e ombro. braço. Então assim, saiu da residência, se especializa, Aí são mantenha. 2 números diferentes, né, o É o CRM CRM, que é o número da carteirinha do profissional, e o e o RQE. RQE, que é o número da especialidade dele. Ele Perfeito, pode ter quantas especialidades? Quantas ele quiser, perfeito. né, se ele conseguir, Não é quantas simples ele assim, né, conseguir. quantas ele conseguir. Mas e tenha tudo em dia, né, assim, as suas documentações. Se o médico, saiu da faculdade, fez a sua especialização, tem a intenção de abrir sua clínica, seu consultório, procure, né, primeiro ali a assessoria jurídica que vai te demonstrar ali toda a parte de gerenciamento de riscos, para saber qual é a parte de documentação necessária para você se apresentar e se registrar no conselho, para você fazer as suas publicidades médicas, vai te orientar na parte de, atendimento e manutenção dos clientes. Então, assim, a parte jurídica ela é essencial para o funcionamento do seu estabelecimento, né, mas com certeza para o médico, hoje a especialidade, com certeza é um diferencial. Você falou no inicinho que lá no seu escritório você inclusive faz uma assessoria desde o atendimento. É isso, O atendimento também é muito conta muito. importante, né, Sim, porque ele além dele, enfim, fidelizar um cliente, ele também pode ser motivo de processo, sim. né. Não, e assim, Marina, eu também como cliente, né, eu Sim, vejo assim, quão os médicos podem ser fantásticos, mas o atendimento das secretárias, se não for igual ali, ou então do mesmo nível do médico, como eles perdem. é um despreparo, né, que Muito grande. É um despreparo no atendimento, naquele primeiro contato com o cliente que está ali procurando aquele profissional, e infelizmente às vezes o médico nem sabe disso, exato. né, e a secretária está ali prestando um Sim. péssimo serviço, né. Realmente, assim, eu acho muito interessante essa parte do treinamento das secretárias, é por isso que eu ofereço esse serviço, porque não é só a parte do atendimento, é você saber o que que a secretária pode falar para aquele cliente, como explicar para aquele cliente as respostas, o que é que pode ser apagado, o que é que não pode, o que é que nós temos que guardar. Então, assim, todos esses cuidados eu também falo para a secretária, porque ela é uma porta de entrada para o médico. Total. Então, tudo que passa pela secretária, e a maioria das coisas passam primeiro por ela precisa ter um preparo minimamente necessário para que ela saiba não só conduzir
as diversas formas ali de tratamento com o paciente, porque como a gente conversou, a pessoa não é fácil, né? Não, gente, olha, eu vou te falar, o trenzinho difícil é o ser É o humano. ser humano. Tanto aqui o que ela pode ou não responder, o que que ela deve ou não guardar no prontuário do paciente, seja nas trocas de mensagem do WhatsApp, que é muito mais comum hoje em dia, né? Sim. Então, realmente, assim, a prestação de serviço que eu faço para os profissionais médicos, tanto é da parte do treinamento das secretárias, até a parte de fato de estar ali atuando dentro de um processo com ele. Gente, pra vocês verem, como é detalhe, né, Lu. Muito. É muito detalhe, é desde, assim, todos os documentos que você tem que ter para sua clínica funcionar dentro da lei, e o atendimento. Então, assim, é de ponta a ponta, a gente precisa estar com tudo Sim, alinhado de ponta a ponta, estar com tudo amarrado, estar com tudo organizado, para evitar qualquer risco jurídico que você possa sim. possa ter, né. Então, parabéns pelo seu Ah, muito trabalho, viu, obrigada. demais, demais. Antes de eu finalizar, eu vou fazer um bate-bola com você. Vamos lá. Você pode responder numa palavra só, ou se você quiser aprofundar, tá valendo, Tá, vamos tá? lá. Um erro que os médicos precisam parar de cometer. Eita, são tantos. Galera médica aí, ó, pelo amor de Deus, vamos parar de cometer erro. Comprar documentos genéricos. Boa, boa. Um documento indispensável. Prontuário completo. Sabia que ela ia falar isso. Um conselho para quem acabou de receber uma denúncia. Procure um advogado, de preferência eu, Muito bom. especialista na área de direito médico. Muito bom. Uma pessoa que te inspira. Meus pais e meu esposo, eles são minha inspiração, com certeza. Que legal. Um sonho que você ainda quer realizar? Eu acho que hoje ver a minha filha crescer com saúde é um sonho, assim, que é uma expectativa que eu tenho, mas que eu sei que ainda não é palpável, né, eu tenho que Depois que a esperar gente o tempo vira passar. mãe, os nossos sonhos são todos com eles, né, é Todos voltados engraçado. para os filhos. O que que é sucesso para Luísa Mafra? Sucesso hoje para mim é ter a consciência de que eu presto um serviço, sabe, dedicado, um serviço da melhor forma possível. Mas sucesso também, hoje também para mim é ter tempo com a minha família, ter tempo com a minha filha, né, ter saúde. Hoje sucesso para mim essas 2 partes, né, profissionalmente ter a consciência tranquila de que eu presto um excelente trabalho, que eu sou uma excelente profissional, e a parte da minha família também, que é hoje, por exemplo, é poder estar aqui em Brasília, né, e daqui uns dias voltando para casa em Florianópolis, então Você mora em assim, eu Floripa? moro em Florianópolis. Então então eu Sério? vivo nessa ponte aérea Brasília-Florianópolis, que tem Ela tá essa lá, a minha bebê tá aqui comigo. tá aqui. Meu esposo tá lá, então daqui semana que vem eu já tô lá com E ele. você vem para advogar? Venho para advogar, fazer algumas reuniões, alguns atendimentos e venho para aproveitar a família também. Então isso para mim Gente, alcancei o fantástico. sucesso, ter a liberdade de compartilhar esses momentos com a minha família, mesmo morando longe. Que tudo, adorei saber, adorei, adorei, adorei. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Uau! Eu quero continuar em Florianópolis, então eu espero que se tiver bom do jeito que tá, eu Gente, quero aquela continuar terra é lá, maravilhosa. quero Ô, ilha continuar lá. bonita. Mas talvez eu queira eu tenho alguns planos, né, assim, que são guardados às 7 chaves, mas quero, quem sabe, ter estruturado uma empresa voltada somente para advogados na área de saúde, né. Então, daqui 10 anos eu quero estar mais reconhecida, quero estar com as minhas empresas concretizadas, né, Amém, e voando. amém, amém. Amém. Luísa, queria te agradecer muito, muito, muito. Você deu uma aula aqui para nós, eu aprendi bastante contigo, então meu sentimento é de gratidão por você estar compartilhando muito conhecimento com a minha audiência. Minha audiência é muito da área da saúde, é muito voltado para as mulheres também, é um público bem feminino. Então, obrigada.
Eu que agradeço, Marina. Foi uma honra estar aqui com você, aqui com o seu público, com a sua audiência. Me senti assim como falo, uma celebridade. Que tudo! Mas Como é que que a bom. galera te acha nas redes sociais? Advogada Mafra, arroba... Não, tá errado. Deixa eu ver aqui que eu tenho. No Instagram No também. Instagram, ADV. adv.luisamafra. Isso. Luísa com Z. Luísa com Z. Perfeito. Obrigada mais uma Obrigada vez, eu. foi ótimo. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal, tá bom? Porque dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e mostra para mais e mais pessoas que precisam dessa mensagem que a Luísa trouxe aqui para nós. Fechou? Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Lu para você já entrar em contato com ela, você que é médico, você que é profissional da saúde, não deixa de ter sua assessoria jurídica. Você viu aqui o tanto que é importante, tanto que prevenir, que é muito melhor do que você depois ter um processo aí nas costas e ter que investir tempo e dinheiro. Fechou? Te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!